Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas colocações do livro O Centro Espírita, de José Herculano Pires. Para quem não conhece, Herculano Pires nasceu em Avaré em 1914. E como nos tão bem colocou o Espírito Emmanuel, ele era o metro que melhor mediu Kardec. Ele era um soldado de Kardec, defendeu e defende ainda com muito amor os princípios doutrinários. Ele foi mestre em filosofia, jornalista, escritor, publicou mais ou menos uns 80 livros e a maioria deles foram dedicados ao estudo e divulgação da doutrina espírita. E ele sempre falou da importância da fé raciocinada, o valor da prece, do pensamento positivo, fazia as colocações de uma maneira muito clara, objetiva. E seus livros, assim, nos apresentam a doutrina com muita clareza. Nesse livro, O Centro Espírita, ele faz colocações muito importantes sobre o que é e quais são os trabalhos, o que acontece em um centro espírita, né? Fala dos serviços do centro. Então vamos falar um pouquinho aqui de cada capítulo. Ele começa logo na introdução dizendo: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. E realmente, né? Muitos, até que estudam e frequentam, não têm uma ideia, né, do que é verdadeiramente o centro espírita. Ele coloca que é um centro de convergência, né? O que quer dizer isto? Direção comum para o mesmo ponto, concentração de toda a dinâmica doutrinária. Então, centro espírita, centro de convergência de toda a dinâmica doutrinária. É onde acontece muitas situações. E ele vai citando aqui, vejam que interessante. Iniciam-se os neófitos, ou seja, os principiantes, novatos, muitos que chegam para conhecer o Evangelho, a doutrina espírita, revelam-se os médiuns, comunicam-se os espíritos, educam-se crianças e adultos, libertam-se os obsedados, estuda-se a doutrina, promove-se a assistência social aos necessitados, cultiva-se a fraternidade pura. Vejam, todas essas situações acontecem dentro de uma casa espírita. Muito importante, por isso, mantermos um clima fraterno, que todos devem se sentir como em família, ajudando-se mutuamente. Há que haver uma comunhão de esforços, combatendo as intrigas, aversões. Temos que manter uma atmosfera espiritual equilibrada, fraterna. E para que aconteça isso,
nós todos devemos nos colocar na posição de aprendizes, não é mesmo? E ele continua nos colocando que um centro espírita é um centro de serviços ao próximo, plano humano e o plano espiritual. É onde acontecem as preces, os passes, os estudos, as sessões, o amparo durante uma doutrinação a espíritos tão necessitados. Aqueles que criticam esse intercâmbio, eles não conhecem a dinâmica dessa comunicação. Muitos colocam, que como que os espíritas pretendem amparar a tantos espíritos, por que eles se julgam capazes de esclarecer a tantos espíritos, essa colocação que Herculano coloca aqui, quando isso deveria ser trabalho dos benfeitores. E ele esclarece, que as sessões existem principalmente para cuidar daqueles espíritos que estão ligados a todos nós, os encarnados. Quem é a população espiritual que vem ao centro? Espíritos que estão ligados aos encarnados, aos frequentadores, aos familiares dos frequentadores. Nós não queremos atingir toda a população dos espíritos necessitados, e sim aqueles que chegam à casa e que têm uma ligação com os frequentadores. Então, juntos vamos ser evangelizados, porque esse é o caminho, Evangelizar o encarnado e o desencarnado, porque não estamos ligados por acaso. Há uma razão de ser para todo o envolvimento. Não somos vítimas, somos devedores, não é mesmo? E lembrar sempre que o bem contagia. Se libertarmos uma vítima da obsessão encarnada, libertamos outra no mundo espiritual. E quando realizamos um esclarecimento desses espíritos, com certeza é um compromisso, um pagamento de uma dívida nossa para com eles. Se o prejudicamos ontem, hoje o socorremos, e este socorrido torna-se um grande assistente para o bem. Então esse é o objetivo, nos ajudarmos, nos esclarecermos, e assim vamos consertando os erros, corrigindo as situações dolorosas do passado. Já nos ensina o Evangelho, somos devedores uns dos outros, e só com uma ação em conjunto, uns ajudando os outros, venceremos. Temos o modelo de Jesus, nosso Mestre, que assistiu aos necessitados e pediu que os seus discípulos fizessem o mesmo. E esses espíritos mais apegados ainda às condições da vida material, ainda trazendo aí a questão material, o apego muito intenso, eles precisam dessa assistência mediúnica para o esclarecimento. Eles precisam ser trazidos a um local como esse, onde eles absorvem o fluido animalizado do médium encarnado, sentindo mais seguro, conseguem nos ouvir, porque a espiritualidade está tentando ajudá-los, mas eles não conseguem perceber a presença, e por isso são trazidos a um local como esse, para receber toda essa assistência. E para nós é um grande aprendizado, uma oportunidade que Deus nos concede, de vivenciarmos toda essa situação que nos traz muito aprendizado, e com a oportunidade de reencontrar algum coração ao qual temos ligação afetiva, ou ao qual
prejudicamos a oportunidade de conversar, de nos perdoarmos, de nos reconciliarmos. Essas sessões, desde Kardec, provaram sua eficácia. As opiniões contrárias são pessoais. A grande maioria não conhece esse grave problema da influência espiritual e dos processos obsessivos. O trabalho mais importante do centro é a prática doutrinária da desobsessão, e é dever dos médiuns participar nessas sessões, porque é um aprendizado intenso que acontece. Isso tudo são palavras de Herculano Pires, um grande estudioso de Kardec e da doutrina espírita. Milhões de vítimas clamam por socorro. E também nessas sessões nós temos as comunicações com os superiores, né? Então, procuremos a bênção desse trabalho, de acordo com o nosso merecimento, as situações acontecerão. Necessidade e merecimento. É assim que a espiritualidade enxerga todo o aprendizado, para os seres que aqui estão encarnados, para aqueles que têm a questão mediúnica. E aí nós vamos também refletir, que Herculano coloca aqui, os serviços assistenciais, que é muito interessante. Não basta semear ideias fraternas, mas concretizá-las. Então é preciso ação. Muitas pessoas combatem a doação gratuita aos necessitados, né? Que o ideal seria que organismos sociais fossem capazes de modificar a miséria, mas é justo que deixemos morrer de fome tantos que necessitam? Isso é falta de caridade. E o objetivo do Centro Espírita é o bem de todos. É com o exemplo de fraternidade que podemos melhorar o mundo. Então, esses serviços de assistência, eles retardam a violência, aceleram o desenvolvimento moral e espiritual da humanidade. O espírita não pode pensar apenas em termos de realidade imediata, né? Então, ele tem que enxergar muito além do presente. Por isso, da importância, sim, dos trabalhos assistenciais, socorrer a todos os corações que necessitam. Divaldo Pereira Franco também nos lembra, no livro Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, que a casa espírita é uma escola, né? Também confirmando a informação aqui de Herculano, né? Quando ele fala que educam-se crianças e adultos, ou seja, somos todos evangelizados no Centro Espírita. Então a casa espírita é sim uma escola, porque em o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da verdade é muito claro. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo. Educar, já dizem os bons pedagogos, é criar hábitos sadios pela instrução e pela vivência. Por isso que a casa espírita é uma escola. É um pronto-socorro espiritual também, porque ali o tempo todo chegam doentes da alma. As palestras doutrinárias, os convívios evangélicos são aulas de educação, não é? Quem já está há um bom tempo na casa espírita pode dizer o quanto aprendeu com toda a vivência
nas palestras, nas sessões, nos tratamentos. Ele tem as suas reuniões de esclarecimento, que são, com certeza, aulas educativas. Então, realizar a educação, com certeza, à luz do Espiritismo, é tarefa urgente. É uma necessidade do momento, né? Porque é à luz do Espiritismo que nos libertamos da ignorância, que entendemos a vida, sem a conotação da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, as coisas ficam nebulosas. Temos, portanto, que colocar a questão espírita sem rebuços, nem falsas posições de tolerância. Vejam, colocações do Divaldo que são muito parecidas com as colocações de Herculano Pires, né? Por isso que nós temos que estudar esses grandes espíritos abnegados, médiuns, que aqui foram e são, porque nos trazem toda essa informação, né? É uma doutrina libertadora. Nosso compromisso é com a verdade. Então nós temos que cumprir a nossa missão, nosso compromisso na realidade, de conduzir, de informar a todos que chegam à casa espírita. Como ele disse no início, é um centro de convergência, né? Muito interessante a maneira como ele coloca, né? Todos os trabalhos que acontecem no centro espírita estão ligados à humanidade. Agradecer a Deus pela oportunidade e lembrar, como ele falou também aqui, que nós não podemos pensar em termos de realidade imediata. Temos que fazer a nossa parte, transmitir os ensinamentos e compreender que cada um tem o seu tempo, né? E que um dia todos nós lembraremos de tudo aquilo que nos foi dito, de tudo aquilo que vivenciamos, e cultivar muito a fraternidade, a união, esse clima fraterno, né, em que todos se sentem como uma família, muito importante, o afeto entre todos, para que o trabalho aconteça com muita harmonia e que não sejamos nós os instrumentos, né, de influência negativa que todas as casas podem sofrer, dependendo da conduta dos seus trabalhadores. Então, pedir muito a Deus que nos ampare, que nos fortaleça, que nos traga todo esse entendimento. Olá, como vão todos? Tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos na busca do conhecimento, dos ensinamentos que vêm a nós, por Deus e por Jesus. Convido a todos que juntos possamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a abençoada oportunidade que nos é concedida nesse momento.
a união entre encarnados e desencarnados, o amparo de Jesus, nosso Mestre, a permissão de Deus, nosso Pai. Quanto amor a nos envolver, quanta misericórdia para conosco. Façamos por onde, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, nesses momentos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, trouxe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Missão do homem inteligente na Terra, Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862, tá? Do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Tá? Então, por bem-aventurados os pobres de espírito, podemos entender como humildes, nos colocarmos na condição de humildade, acatarmos essa humildade, compreendermos, né? Trabalharmos essa humildade. Mas por quê? Né? Podemos nos perguntar. Nos colocando sempre nessa condição, isso fará com que nós possamos sempre nos colocar também em condições de conhecer, na busca desse conhecimento que é tão necessário a cada um de nós, né? E aí aos poucos vamos trabalhando a questão do orgulho, da vaidade ainda muito latente, né? Quem somos nós, né? Quem somos, né? Então são aí perguntas bem reflexivas, né, que nós devemos fazer sobre a nossa condição. Quem somos? Por que aqui estamos? Passando por todas essas situações, vivenciando muitas situações, ou seja, né, cada um ali dentro das suas necessidades. Somos pequenos missionários, né, que viemos aqui com uma programação que visa sempre a nossa felicidade, que visa sempre as nossas melhorias como seres eternos, espíritos encarnados vivendo uma passagem de muitas que já vivenciamos. E hoje aqui estamos, buscando esse equilíbrio, trabalhando as emoções e os sentimentos através dessas ações, tá? Então quem somos nós? Nós somos espíritos encarnados, vivendo uma encarnação de muitas que já vivemos e de muitas que ainda teremos pela frente, visando construções de coisas boas e verdadeiras para a nossa caminhada, tá? Então, aquilo que estará sempre conosco, né? Quando nós trabalhamos um sentimento, quando nós equilibramos esse sentimento, quando nós reatamos laços de amizade, principalmente com aqueles que são próximos de nós, né? Ou aquelas pessoas que aparecem, né, que nós achamos que é obra do acaso, aparecem na nossa vida e temos aquela sensação nítida de que devemos trabalhar alguma questão junto àquela pessoa, tá? Então, na verdade, não é obra do acaso, pelo contrário, né? Nós somos atraídos a essas situações como se fossem magnetizados, né? Como se fôssemos magnetizados pelo magnetismo, tá? Então, somos atraídos às situações, às pessoas, passando por experiências, visando sempre o nosso bem dentro de uma programação. É o que Deus guarda para cada um de nós e é o que foi feito com muito amor programado e feito com muito amor quando ainda estávamos no plano espiritual para que pudéssemos aqui estar junto daqueles queridos, ok? Então, esse capítulo que eu trouxe hoje, essa passagem do item 13 do capítulo 7, missão do homem inteligente na Terra, né? Então, qual seria, né, dentro de tudo que nós falamos, dentro de uma programação, né? Qual seria a nossa missão? Porque todos nós somos dotados da questão da inteligência, do direito de ir e vir,
de podermos nos direcionar, fazer escolhas através do raciocínio, né? Então, se eu tenho 2 caminhos a seguir, então eu posso pensar qual caminho eu vou buscar, né? O que eu estou querendo, o que me atrai, como que eu vou trabalhar. Então, isso é uma questão de inteligência, né? Ou seja, nós temos sim o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, mas nós trazemos a questão da inteligência. Nós somos seres inteligentes para nos determinarmos aí pela nossa caminhada, pela nossa encarnação, visando sempre as escolhas que trarão consequências, mas podendo agregar aí, visando melhorias para nós, ok? Depende daquilo que nós escolhemos para nós. Então vamos lá. Essa é uma passagem de Ferdinando, o espírito protetor, tá? Então ele trouxe essa mensagem em Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais, tá? Então ele já chega falando que por mais que podemos trazer ali um vasto conhecimento, porém tudo que nós trazemos ainda é muito limitado dentro das possibilidades que nos aguardam, tá? Então, se nós refletirmos pela questão do nosso planeta, que é um planeta que está evoluindo, passando ali de provas e expiações para um mundo de regeneração, né, onde todos que estiverem encarnados, ligados ao nosso planeta, estarão ali com tendências a buscar as melhorias, né? Então, está em evolução. Se nós estamos em evolução como espíritos, tá? Então, com certeza, o planeta, enfim, tudo passa por um processo aí de transformação para melhorias, ok? Então, tudo que nós sabemos, né, a nossa inteligência é voltada para aquilo que nós temos hoje, tá? Então, ainda é muito limitado perante as novas possibilidades. Não é bom a gente pensar dessa forma, refletir, enfim, saber que hoje eu sei determinadas situações, hoje eu sei vou dar um exemplo aqui, hoje eu posso contar de 1 a 10, e para mim tá bom dentro das circunstâncias, porém, mais para frente eu vou poder contar até 100, 200, enfim, eu vou ter outras possibilidades, é o que nos aguarda aí nessa questão das melhorias da evolução. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades da Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso, tá? Então, mais uma vez, ele faz mais uma ressalva aí sobre a questão do saber, né? Do muito saber, né? Tá? Se Deus vos fez nascer no meio onde pudesses desenvolver vossa inteligência, foi porque ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos, tá? Então, se nós estamos no meio onde, numa sociedade, né, nós como espíritos encarnados estamos aqui passando por esse processo de melhorias, é porque através desse atributo que é a inteligência, nós podemos e devemos utilizar para melhorarmos uns com os outros, para trazermos melhorias uns para com os outros. É assim que acontecem essas transformações, tá? A partir do momento que a gente romper essa questão de olhar só para si e olhar para o meio, né, e olhar à volta, ao redor, né, veremos que há muitas possibilidades, há muito trabalho e há o uso da inteligência não só a favor de mim, mas como do meio em que eu me encontro. Então, esse é um ponto de partida para essa transformação, para essas buscas pelas melhorias. A partir do momento que eu refleti sobre essa questão, então, com certeza eu vou estar utilizando essa inteligência, esse atributo aí que faz parte da missão do homem inteligente. Esta é uma missão que ele vos dá ao colocar em vossas mãos um instrumento, com a ajuda do qual podereis desenvolver a vosso modo as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. Então é um atributo que todos nós temos. Então, quando nós olharmos, né, ao nosso redor e utilizarmos essa questão da nossa inteligência, o nosso direito de pensar, nós veremos que
cada um de nós pode dar de si, né, dar a sua contribuição, porque cada um de nós temos ali, que nós já trazemos, né, afinidades com determinados assuntos, para trabalharmos em determinadas áreas. Então, se uma pessoa ela é mais ligada na questão estrutural, né, das construções da área civil, o outro ele é mais ligado à questão da educação, e o outro é mais ligado à questão das indústrias. Enfim, cada um de nós traz ali tendências, né? Traz afinidades para lidar com determinados assuntos, né, nas profissões, dentro do nosso lar. Então, podemos sim nos ajudar também nessa questão, tá? Então, isso é muito importante. E quando nós pensarmos dessa forma e trabalharmos dessa forma, nós podemos construir dentro do nosso campo de atuação as melhorias necessárias, né, que vão me ajudar e ajudar o meio também. Então é muito interessante, né, pessoal? Cada um de nós tem ali uma tendência, cada um de nós tem uma facilidade para lidar com determinado assunto, determinada questão, e trabalhando dessa forma, né, fazendo ali tudo que eu posso, como eu posso, eu vou estar ajudando o meu próximo, eu vou estar ajudando o meio em que eu me encontro, e com certeza falando sobre coisas boas, né, trazendo a questão da esperança, da renovação, né, mudando essa questão das nossas conversas também é uma outra forma de auxiliarmos os nossos irmãos. Então nós podemos sim fazer a diferença onde estamos, como estamos, né, trazendo ali algo de nós, algo que é verdadeiro, que nós já trazemos uma construção de identidades, de valores, trabalhar isso de uma forma positiva para o bem geral, não só para mim, ok? Então, é muito interessante, né? Muito importante, porque nós podemos fazer de nós, né, aquilo que é nosso, aquilo que eu tenho, em favor do próximo, do meio. Muitas vezes esperamos recursos amoedados, esperamos que das situações das mais variadas formas, mas eu posso fazer aquilo que eu posso, aquilo que eu consigo, aquilo que eu tenho afinidade em favor do meu próximo, né? E mudar toda uma situação. Por que não, né? Por que não um trabalho dessa forma, né? Se cada um de nós pensar um pouquinho, a gente pode sim contribuir, né? Tudo que nós aprendemos através da doutrina, das leituras, né? Por que não, quando uma pessoa nos procura, né, a gente possa passar uma mensagem de esperança, de renovação, se a pessoa não segue o mesmo caminho que nós, mas falar de amor, do amor de Jesus, falar de renovação e de esperança é algo que está ao alcance da compreensão de todos. E por que não? Eu não posso falar, né? Então, às vezes nós estamos apegados a grandes circunstâncias para essas melhorias, mas nos esquecemos que os pequenos passos é que são importantes, né? E de pequenos em pequenos é que vão sendo fundados ali os alicerces das grandes obras, tá? Então a gente tem que estar sempre em mente com isso. Não são as grandes obras, mas é aquilo que eu posso, aquilo que eu consigo, aquilo que eu faço dentro das minhas possibilidades, com o algo, né, com aquilo que eu me identifico, que eu posso ajudar. Seja pelos ensinamentos de Jesus, seja através da minha profissão, né, seja através da minha vida, enfim, de alguma forma a gente pode ser útil ao nosso próximo, ajudar o nosso irmão nesse sentido. É o que esse irmão nos fala, né, de conduzir a Deus, tá? Dando de nós mesmos para o nosso próximo. Todos nós podemos, ok, pessoal? A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhe mostra que ele deve cavar? E que direi se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir seu mestre? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele ergue contra o seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno.
terá sim direito ao salário prometido, ou merece ao contrário ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve, tá? Então, fazendo o mau uso da inteligência gera consequências, assim como fazer o bem, ok? Então, é a lei de ação e reação, né? Ou seja, tudo que nós plantamos, nós colheremos, né? Então, faz parte aí da nossa nossa caminhada. Assim como nós temos o livre-arbítrio, há sempre, né, nós temos o direito de agir, de pensar, haverá sempre uma consequência daquilo que nós escolhemos, né? Por causa desse atributo da inteligência que todos nós trazemos. A inteligência é rica de méritos para o futuro. Então, uma coisa boa, né? Quando a gente pensa, muda o nosso foco, enfim, o nosso agir, com certeza renderá coisas boas para nós, desde que bem empregadas, tá? Então, desde que possamos ali querer trabalhar por essas melhorias que almejamos. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perfeição para eles mesmos. Então, as escolhas, né? Aquilo que nós comentamos, né? A questão das escolhas que geram consequências, né? E essas consequências são aprendizados, ensinamentos que nós teremos que lidar, né? O homem abusa da sua inteligência como de todas as outras capacidades, e entretanto não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar tudo o que lhe deu. Tá? Então, nós aprendemos através dos ensinos, através das leituras, da doutrina, enfim, tudo que tem a nos oferecer ali, através das nossas escolhas, os atributos que nós trazemos como espíritos eternos, a questão do pensamento, a questão de refletirmos, né, buscarmos essa reflexão, a questão de pensarmos, utilizarmos esse dom que Deus nos deu, que é a questão da inteligência, e procurar dar um direcionamento para essa inteligência, porque ser inteligência não é sinônimo de bem, pelo contrário, é necessário que haja um direcionamento para essa inteligência que está ligada à questão da moralidade, para bem direcioná-la em meu favor e em favor do meio onde eu me encontro, tá? Então, isso faz parte dos atributos que todos nós trazemos quando reencarnamos. Então, nós estamos aqui, Deus nos deu todas as possibilidades para que pudéssemos sair triunfantes dessa encarnação. Mas para isso requer o nosso trabalho, a nossa dedicação, o aprimoramento da nossa inteligência, enfim, aquilo que cada um de nós deve trabalhar em si. É essa oportunidade que a gente tem. É essa oportunidade que Jesus nos deixa valorosos e ricos ensinamentos, para que possamos olhar as nossas atitudes, para que possamos usar a nossa inteligência para o bem. E esse bem vai acrescentar muito na nossa caminhada. Tá bom, meus amigos? Então, fiquem todos bem. Espero que tenham gostado. E uma reflexão aí para todos nós, né? Qual uso nós estamos fazendo da nossa inteligência? Fiquem com Deus.